Bom, vamos então dar continuidade ao nosso curso com a terceira aula. A segunda aula foi um pouco heterodoxa, né? No sentido de que havia muita novidade, é por isso eu me alonguei um pouco mais. Mas hoje a gente vai retornar, digamos assim, ao leito da física, não digo ortodoxa, mas da física aceita consensualmente. Vamos falar do plasma de quarks e gluons, do QGP, que também não é nenhum assunto que vocês encontrem em currículos habituais de física, pelo menos das universidades brasileiras. Bom, apresento aqui inicialmente um link para uma animação no YouTube que dá uma ideia bastante boa do que vem a ser a formação desse plasma de quarks e gluons. O plasma de quarks e gluons ele foi descoberto, ele já tinha sido previsto, teoricamente, desde os anos 80, 90, mas faltava uma confirmação experimental da existência dele e da natureza dele, né? Principalmente a natureza do plasma de quarks e gluons é que foi a grande surpresa. Ele foi descoberto num colisor em Brookhaven, o RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider, que em 2000 verificou a existência realmente desse plasma de quarks e gluons, mas não na forma esperada pelos teóricos que o haviam previsto. Seria uma versão de um gás ideal. O que se verificou que, na verdade, era um líquido com viscosidade quase nula, né? Um superlíquido, um superfluido, apenas de uma altíssima temperatura e numa região do espaço muito pequena. E se supõe que essas condições foram as condições de criação do QGP 10 a menos 20 segundos após o Big Bang. Para a gente, pelo menos, tentar visualizar o que seria esse QGP, a gente tem que recorrer à cromodinâmica quântica. Alguns conceitos e alguns resultados da QCD. Bom, a QCD ela foi fruto de vários esforços de vários físicos. Eu cito aí alguns deles. E resultou, na prática, né, no chamado modelo padrão de partículas, onde se listam as partículas elementares realmente. Foi aí que se descobriu que o próton e o nêutron não eram partículas elementares como se achava até então, né? Até 1969, pelo menos. Então, hoje a gente dispõe de um modelo padrão de partículas com 61 partículas elementares. São partículas de matéria, os férmions, né? E partículas que são as transportadoras das interações.
das várias interações. São bósons. Então, o quadro de partículas elementares de que o modelo padrão de partículas é composto está sendo mostrado aí. Os quarks, os leptons, os gluons, as duas partículas W, a partícula Z, o fóton e o bóson de Higgs. Um total de 61 partículas. Essa segunda coluna aqui é mais enigmática, né, porque ela fala em gerações. Aqui são os tipos, porque temos quarks e antiquarks. Os leptons são compostos pelos elétrons, pelas partículas μ, partículas tau e os neutrinos. Cada uma dessas partículas com a sua antipartícula. Daí haverem dois tipos. As gerações, como eu disse, é uma revelação enigmática, né? Não se sabe por quê. Por exemplo, os quarks têm 3 gerações. Temos os quarks up and down, que são os mais leves. Depois nós temos os quarks charm e strange. E, finalmente, os quarks top e bottom. Por que há 3 gerações de quarks não se sabe até hoje. E o mesmo acontece com os leptons. Como eu disse, aos elétrons faz parte de uma das gerações. A segunda geração é composta das partículas μ, que quando foi descoberta se achava que era um meson, mas não é uma partícula elementar. E a partícula tau. A diferença entre essas gerações de partículas é apenas a massa. O elétron é mais leve que a partícula μ, por sua vez, é mais leve que a partícula tau. E a cada um dos leptons corresponde o seu neutrino. Nós temos o neutrino do elétron, o neutrino da partícula μ e o neutrino da partícula tau. Cada um deles associado às suas antipartículas também. Então, nós temos quarks e antiquarks em 3 gerações, leptons e antileptons em 3 gerações, e daí em frente só temos um tipo de partículas, ou seja, essas partículas são as suas próprias antipartículas. As partículas W, com carga mais e carga menos, são responsáveis, assim como a partícula Z, neutra, pela interação nuclear fraca, o decaimento de Fermi. O fóton, que é a sua própria antipartícula, e o Higgs também é a sua própria antipartícula. Correspondentemente, só existe uma geração. Os gluons também são assim, né? O antigluon é o próprio gluon. Então, esse fenômeno de haver 3 gerações só se dá com as partículas que compõem a matéria, né? Os quarks e os leptons, que possuem um papel na constituição estável da matéria. Ressaltando que a questão não é só massa, porque as partículas W, mais e menos, e partículas Z, são partículas que têm massa também, mas são bósons. E os bósons não participam da matéria, eles são intermediadores de interações.
há uma particularidade, diferentemente da eletrodinâmica, que os quarks, eles possuem 3 cores. Esse nome é histórico, é um nome, digamos assim, não muito adequado, mas ficou, está consagrado, e você pode imaginar as cores como RGB, Red, Green e Blue, ou seja, as cores primárias, vermelho, verde e azul. Os gluons, por sua vez, que são as partículas intermediárias da força nuclear forte, da interação nuclear forte, eles possuem 8 cores. Então, isso vai dar um total, somando, né, as 36 ocorrências de quarks, as 12 ocorrências de lepton, as 8 ocorrências de gluon, as 2 ocorrências da partícula W, ela tem ou carga positiva ou carga negativa, e as restantes só tem uma ocorrência. Somando isso tudo, o modelo padrão de partículas possui 61 partículas. Ressaltando que a partícula correspondente ao campo de Higgs, né, que é o bóson de Higgs, só foi experimentalmente descoberta realmente em 2012. Até então, era uma hipótese, né, que faltava se descobrir essa partícula de Higgs exatamente para fechar o modelo padrão de partículas. Então, em função disso, hoje é considerado o modelo padrão de partículas como sendo completo, em termos de componentes, em termos de partículas que o compõem, partículas elementares que o compõem. Falta explicar uma série de coisas, né? Por exemplo, por que 3 gerações de quarks e 3 gerações de leptons? Não se sabe. E o plasma de quarks e gluons, ele foi descoberto, como eu já disse, a partir dos anos 2000, experimentalmente, apesar de já ter sido uma suposição teórica anterior, embora errada, né? Mas ele é um exemplo de um sistema complexo dessas partículas, de quarks e de gluons. Apenas em condições extremas de temperatura e pressão. Então, continua a ser estudada a evolução desse sistema de quarks e gluons em colisores de altas energias, como o LHC, como o RHIC, e vêm sendo acumuladas alguns resultados que contribuirão, ainda não é completo, contribuirão a uma descrição mais exata do que vem a ser esse plasma de quarks e gluons. E por isso se supõe que o plasma de quarks e gluons esteve presente no universo antes dos quarks e gluons serem confinados em baryons, antes do freeze-out, antes do resfriamento do universo. Esse plasma de quarks e gluons esteve presente em grandes regiões que iam sendo formadas a partir do vácuo quântico, do vácuo da cromodinâmica quântica, o vácuo da QCD. Por isso que o estudo desse vácuo da QCD é tão importante em cosmologia e também em física nuclear. O que se supõe hoje, a partir dos dados de
interações de altas energias em colisores, né, é que, por exemplo, a matéria nuclear comum, que é o núcleo de um íon de ouro ou íon de chumbo, né, que são usados como as partículas que colidem no RIC e no LHC. Esses núcleos são compostos de prótons e nêutrons, e ao se chocarem a altíssimas velocidades, existe uma transição de fase acima de 10 a 12 Kelvin, que seria exatamente a formação de um plasma quente de quarks e gluons. E para densidades maiores do que 10 a menos 12 quilogramas por centímetro cúbico, esse plasma seria simplesmente composto de quarks. Mas esses dados são dados extraídos, né, de exaustivas experiências de colisão nesses aceleradores, e ainda falta reunir mais informação a respeito dessas transições de fase entre a matéria nuclear e o plasma de quarks e gluons. Aí, como eu já falei em confinamento, né, a gente tem que mostrar o que vem a ser isso, e o que vem a ser a liberdade assintótica, né? A gente sabe que os bárions são compostos por 3 quarks, e os mesons são formados por um par quark-antiquark. A QCD foi proposta inicialmente em 1966 pelo Yoshiro Nambu. Na verdade, nasceu com uma generalização da eletrodinâmica quântica. Apenas, em vez do fóton ser o bóson de calibre, né, o bóson que intermedia as interações, seria o gluon. Eles têm em comum, o gluon e o fóton, nenhum dos dois possui massa e ambos são partículas vetoriais, tem spin 1. Mas a escala de interação é grandemente diversa. Os gluons atuam no interior dos núcleos e os fótons atuam no vácuo. Inclusive, o alcance da interação eletromagnética é infinito, né, como nos mostra o eletromagnetismo clássico. Mas o alcance da interação forte nuclear não é infinito, pelo contrário. O diâmetro de um próton é da ordem de 10 a menos 15 metros. É nessa escala de dimensão que o gluon atua como sendo portador da interação nuclear forte. Mas há uma diferença entre os dois, felizmente. O fóton é desprovido de carga. O fóton é uma partícula neutra. O fóton não transporta carga. Ele transporta a interação eletromagnética. Ele é o agente da interação eletromagnética, mas ele não muda as cargas das partículas que interagem eletromagneticamente. Mas o gluon é portador de carga, ele não é neutro. Só que a carga do gluon é diferente da carga do fóton. A carga do fóton é zero, a carga eletromagnética do elétron, né, é uma carga negativa, a carga eletromagnética do próton é uma carga positiva, ou seja, só essas duas naturezas de carga eletromagnética. Mas o gluon, a carga do gluon possui 3 componentes, que são essas aqui, as cores RGB.
E os quarks, cuja interação é intermediada através dos gluons, eles possuem essa carga também. Eles possuem 3 graus de liberdade de carga. Então, aqui é uma tabela comparativa, né, entre a QED, a eletrodinâmica quântica, e a QCD, a cromodinâmica quântica. A QED ela começou a ser construída nos anos 40, por Feynman, Schwinger e Tomonaga. E a QCD, como eu já falei, ela começou a ser estruturada em 1966 por Yoshiro Nambu e depois por vários outros físicos. Então, a gente tem aqui, né, eletrodinâmica quântica, as partículas de matéria, os férmions de matéria, são os leptons. Elétron com carga negativa, o pósitron com carga negativa, a partícula Mi, partícula tal, as partículas de transporte da interação eletromagnética, o fóton, que não tem carga. E o grupo de calibre, isso é fundamental, da eletrodinâmica, tanto quântica quanto clássica, é o grupo 1. O grupo 1 é um grupo comutativo. É um grupo que é o mais simples de todos, na verdade. O gerador do grupo 1 é a exponencial de I, a constante imaginária, exponencial de Iθ, sendo um ângulo arbitrário, que corresponde a um círculo, né? Se a gente plotar essa função E elevado a Iθ no plano complexo, a gente obtém um círculo. E o grupo 1 é medido exatamente através desse círculo, e é um grupo que comuta, né? Quando você faz interagir um elétron com outro elétron, um pósitron com outro pósitron, ou com um elétron e um pósitron, não importa em que ordem você faz isso, né? O resultado vai ser o mesmo. A carga é a carga elétrica. E a constante de acoplamento, que é a constante que mede a intensidade dessa interação eletromagnética, é a chamada constante de estrutura fina, que, escrita em termos de constantes universais, a carga do elétron, constante de Planck, a velocidade da luz, é da ordem, é uma constante adimensional, é da ordem de 10 a menos 2. No caso da QCD, os férmions de matéria são os quarks, com a carga ternária, né? R, B ou G. Os bósons de calibre, né, que transportam a interação nuclear forte, são os gluons. Eu esqueci de apontar aqui o campo eletromagnético da QED, é o famoso AMI. AMI também é conhecido como o campo eletromagnético. Ele tem, o Mi indica que estamos lidando com 4 coordenadas, né? Uma temporal e 3 espaciais. E o AMI possui as coordenadas. Seria o A0. O A0 é simplesmente o potencial elétrico escalar. O A1, o A2 e o A3 são as 3 componentes do
do vetor de campo magnético. No caso da QCD, como o fóton, o bóson possui oito cargas, a gente precisa de uma função de campo, um campo cromodinâmico, não eletrodinâmico, como aqui, com dois índices, onde o índice A vai de 1 a 8, e o índice μ é o índice do espaço de Minkowski, vai de 0 a 3. Isso faz com que o grupo de calibre da QCD seja o grupo SO3. Evidentemente, é mais complexo do que o grupo 1, e tem uma particularidade também, que é um grupo não comutativo. Temos aqui a carga elétrica, na QED, e na QCD a carga de cor. E a constante de acoplamento da QCD, ela é descrita não mais em termos de uma carga constante, como é o caso da QED, a carga do elétron, mas em termos de uma constante que comparece na lagrangiana da interação, chamada de G. E o máximo que se sabe dela é que ela é da ordem da unidade. Mas uma característica interessante, que se manifesta fortemente na intensidade de acoplamento da QCD, é que essa constante, entre aspas, αS, na verdade, ela varia de acordo com a escala de energia. É chamada de constante de acoplamento corrente ou fluente. Ao passo que a constante de estrutura fina, como mostra a sua expressão, é uma constante realmente. Ela não varia. Embora ela possa variar de acordo com a intensidade da interação, mas de forma muito menos intensa, né, devido, inclusive, à escala de intensidade dessa força, do que no caso da QCD. Aqui eu mostro um histórico, né, de onde vêm essas várias composições da QCD, a descoberta das partículas W+, W- e Z0, fazem parte do grupo SO2, não do grupo SO3. O SO3 é o grupo da QCD, o grupo de calibre da QCD. O SO2 é o grupo de calibre da interação nuclear fraca. Mas acontece que a teoria já mostrou que esse SO3 surge exatamente da combinação desse grupo SO2 com o grupo 1 da eletrodinâmica quântica. Eu não vou mostrar em detalhes como isso acontece, mas é só para dizer que está tudo fechado, né, no modelo padrão de partículas. Não há nenhuma ponta solta. E liberdade assintótica e o confinamento. Bom, a liberdade assintótica foi descoberta em 1973, ao mesmo tempo, por 3 físicos americanos da mesma revista, na Physical Review Letters, em artigos subsequentes. O David Gross e o Frank Wilczek trabalhavam juntos, né? O Wilczek era orientado pelo Gross, e o Pulitzer, independentemente, obteve o mesmo resultado. Os 2 artigos foram publicados
em seguida na mesma revista, no mesmo número da revista 73. Isso quer dizer o quê? Essa liberdade assintótica é que altas energias, os quarks e gluons interagem francamente, e quanto maior a energia, mais se mostram livres. Um fenômeno inverso ao fenômeno do eletromagnetismo, né? Quanto mais intensa é a interação eletromagnética, mais forte é a interação entre as partículas. O campo eletromagnético é mais intenso. No caso da cromodinâmica quântica, ao contrário. Quanto mais perto elas estiverem, mais intensa é a interação entre elas, mas fazendo com que os quarks não sejam vistos solitariamente. Esse gráfico aqui mostra, diagramaticamente, como é que um meso é composto, um quark e um antiquarks. Se você quiser separar o meso em dois, você vai gerar dois mesos. Os quarks não vão estar isolados. O quark e o antiquark vão se formar aqui a partir do vácuo da cromodinâmica quântica e vão surgir dois mesos. Esse esquema de cordinhas aqui explica bastante bem. Essa visualização do confinamento foi proposto exatamente naquela Universidade de Lund, na Suécia, que eu citei na última aula. É o chamado modelo de Lund, que até hoje é usado com bastante sucesso, embora seja um modelo aproximado, né? Aqui são explicações mais técnicas, né? Não vou entrar em detalhes, o que seja a quebra de simetria quiral e QCD, mas o que me interessa mesmo é analisar como se forma o QGP. Levando em conta apenas a liberdade assintótica, você tem dois métodos que possibilitam a criação de plasma de quarks e gluons. A produção de QGP a uma alta temperatura, como, por exemplo, no interior de uma caixa, né? Você vai aumentando a temperatura as partículas π e as partículas kappa, nos pions e os kaons, são excitadas a partir do vácuo, né? Então, acima de uma certa temperatura crítica, eles começam a se superpor mutuamente e você vai ter um sistema puramente de quarks e gluons. Nesse processo idealizado, né, não é um processo real, o número de quarks deve ser exatamente igual ao número de antiquarks, uma vez que ambos foram produzidos por flutuações do vácuo quântico. Os vários modelos e simulações computacionais conseguem encontrar um valor aproximado dessa temperatura crítica, Tc, sendo expressa em unidade de energia, né? 150 a 200 megaelectronvolts. Isso equivale a uma temperatura de 10 a 4K, 10.000 Kelvin. Mas isso é muito alto se comparar com a temperatura no centro do Sol, né? Que é apenas 1,3 kV, mas é uma energia típica das interações fortes e os aceleradores atuais conseguem atingir essa energia com facilidade. Então, essa energia ou temperatura, que também é chamada a temperatura de Hagedorn, que é o nome do físico alemão que descobriu, teoricamente, antes dos colisores,
comprovarem isso, ela também é conhecida como lambda QCD. Não confundir esse lambda com o lambda do modelo padrão cosmológico. A constante cosmológica também é representada através de um lambda. Por isso que tem esse índicezinho. Lambda QCD é a temperatura em que as partículas nucleares se desfazem, né? Se derretem, por assim dizer, e os quarks e gluons ficam livres. Uma outra forma de, usando apenas o conceito de liberdade sintótica, de produzir o QGP é usando uma alta densidade bariônica. Em vez de variar a temperatura, a gente varia a pressão. Então, acima de certa densidade bariônica, os bárions começam a se superpor, dissolvendo-se uma espécie de matéria degenerada de quarks. E, da mesma forma, a partir que eles saem, são produzidos a partir do vácuo, né? O número de quarks tem que ser igual ao número de antiquarks, na mesma proporção média encontrada entre matéria e antimatéria no universo. Você acredita que esse processo se deu no interior de estrelas de quarks, entre parênteses, não foram ainda descobertas. É uma suposição meramente proposta por Eduardo Itten em 1984. Mas estrela de quark teria um núcleo composto apenas por quarks, UDNs, up-down strange, em quantidades iguais, uma vez que essa matéria composta desses quarks tem uma energia inferior à de um núcleo de ferro 56, que é o núcleo mais comum nas estrelas mais densas, né? Mas é uma suposição. Tanto é que essa matéria não foi descoberta ainda e é chamada até hoje de matéria estranha, por causa da presença de um quark estranho. É um jogo de palavras interessante. Então, essa seria a visualização da produção de QGP em alta pressão. Mas há uma terceira possibilidade, que é exatamente a que a gente vai explorar. É a produção do QGP na fase pós-inflacionária do universo, possivelmente durante o pré-aquecimento, a gente vai ver mais à frente o que vem a ser isso, a temperatura da ordem de 10 a 27 a 10 a 17 Kelvin. Evidentemente, a gente não pode observar isso, que a temperatura está muito acima da temperatura da radiação cosmológica de fundo, né, do CMB, que é 10 a 4 Kelvin, mas é possível que se consiga reproduzir isso em colisões de altas energias. E, finalmente, aqui eu falo no condensado de vidro de cor, não vou entrar em detalhes, e nos ódemos, também não vou entrar em detalhes sobre isso.
E como estudar o QGP? Isso é que nos importa, né? Bom, o estágio inicial de uma colisão relativística entre íons pesados, né, é chamado, por analogia com a teoria atual da formação do universo, da cosmologia, de Little Bang, né, em contraposição ao Big Bang. Esse estágio inicial é obtido por meio de aceleradores de íons pesados, como o HIC e como o LHC, no seu experimento HELICE. HELICE é o acrônimo de A Large Ion Collider Experiment. O HIC faz colisões entre núcleos de ouro e o hélice entre núcleos de chumbo. Aqui está o número, o peso atômico do núcleo de ouro e o peso atômico do núcleo de chumbo. E essas colisões são feitas em altíssima velocidade, o que faz com que haja uma contração dos núcleos. Isso aqui é tipicamente uma chamada colisão ultrarrelativística, né? Os núcleos se atravessam. E ao se atravessarem, aqui no interior, se cria uma região de alta temperatura e aqui se verifica a existência do QGP. Esse é outro tipo de colisão a temperaturas inferiores e a velocidades inferiores dos núcleos, né? É chamada uma interação relativística. Essa aqui é ultrarrelativística por causa disso. A natureza da interação é diferente. Na interação relativística, que foi prevista por Landau nos anos 50, há uma superposição entre os núcleos e eles se freiam, eles não se atravessam. Porque há uma superposição entre eles aqui e uma região interna e eles se fundem através de um parâmetro chamado poder de frenagem nuclear. Contrariamente, na colisão ultrarrelativística, o parâmetro importante é o parâmetro de transparência nuclear, a partir do instante em que eles se atravessam. Como eu disse, as condições relativísticas foram descritas teoricamente muito antes da construção desses aceleradores por Landau, na década de 50, e as colisões ultrarrelativísticas foram descritas teoricamente por Feynman e Bjorken, na Califórnia, nos anos 70, meados dos anos 70. Aqui a gente pode ver um diagrama de fase, né, considerando o universo primordial, um eixo de temperatura, um eixo de densidade bariônica, ρ, e aqui a gente vai ver que o QGP deve se formar a uma alta temperatura e também a uma alta densidade bariônica. Mas é um diagrama bastante esquemático, né? É uma descrição essencialmente qualitativa. Bom, como eu já disse, se descobriu, a partir do HIC, que o QGP se comporta como um líquido de viscosidade nula, um superlíquido, um superfluido, né? Então, a descrição do QGP, desde 2000, vem sendo feita
usando a hidrodinâmica relativística. Embora haja várias versões dessa hidrodinâmica relativística, né? Simplesmente porque a equação fundamental da hidrodinâmica, a equação de Navier-Stokes, ela não tem até hoje uma solução exata, muito menos se poder demonstrar que a solução da equação de Navier-Stokes é contínua. Inclusive, faz parte de um dos problemas do milênio, né? Cientista que conseguir escrever como se comporta a solução da equação de Navier-Stokes, ou das equações de Navier-Stokes, está sujeito a ganhar $1 milhão. Então, tem muita gente buscando isso, mas até hoje não se encontrou, não se avançou muito. A gente pode mostrar alguns resultados até 2020, né, do experimento ELSE. O LHC está, no momento, está fora de ação, ele está sendo religado. Espera-se que ele volte a ser ligado em maio desse ano. Então, a gente tem que se contentar com resultados mais antigos, né? Aqui são simulações computacionais de resultados obtidos experimentalmente, ou seja, aqui são simulações numéricas, na verdade, de resultados obtidos experimentalmente no experimento ELSE do LHC. O plasma em quarks e gluons, representado por essas 3 gotas aqui. E aqui os campos de velocidade desse fluido. São simulações numéricas da evolução, né, dessas gotas. Bom, aqui é um estudo, também não vou me aprofundar muito, né, das colisões relativistas entre íons pesados. São essencialmente resultados experimentais, chumbo-chumbo, ouro-ouro, né? Não cabe a gente entrar em detalhes sobre isso. Mas há uma representação interessante, que é a representação no espaço-tempo das colisões, né? Os núcleos se aproximam, a colisão se dá aqui na origem, e o resultado da colisão surge relativisticamente acima da origem. O diagrama aqui é muito sintético, é muito resumido, né? Mas a gente vai ver que, na verdade, na colisão ultrarrelativística, após o choque, se forma uma superfície hiperbólica aqui sobre o cone de luz. Deixa eu arranjar uma figura melhor. Bom, isso aqui é o que acontece na região central, no platô central da interação. Esse diagrama aqui dá uma ideia melhor. Uma história sequencial das colisões ultrarrelativísticas, núcleo-núcleo, centrais, ou seja, com padrão de impacto zero. Elas se chocam cara a cara. Esse é o cone de luz. A gente supõe, como a velocidade dessas partículas é muito próxima à velocidade da luz, que, na verdade, elas estão viajando sobre
aresta do cône de luz, né? A diferença é muito pouca. Então, elas se chocam aqui. Relativisticamente, esse choque vai gerar superfícies hiperbólicas aqui, porque a geometria do cône de luz é hiperbólica. Uma região inicial de pré-equilíbrio, depois uma região de equilíbrio, ou seja, de termalização da matéria que foi arrancada do vácuo aqui nessa região. Em seguida, a termalização, a formação do QGP, ou seja, o QGP é considerado como sendo o estado da matéria em equilíbrio térmico, daí o nome, termalização. Por isso que ele pode ser estudado usando a hidrodinâmica relativística, só se aplica a fenômenos em equilíbrio, né? E com resfriamento, com o passar do tempo, o QGP vai se resfriando e acaba se hadronizando, ou seja, acaba sendo desfeito e os quarks e gluons voltam ao confinamento, formando as partículas, os hadrons que a gente conhece, os bárions e as demais partículas hadrônicas que a gente conhece. Um diagrama esquemático também, né? Não há muita codificação disso ainda hoje, embora essas experiências tenham sido feitas milhões e bilhões de vezes, mas são muito difíceis de serem quantificadas. E a partir daí se deduziu que os quarks e gluons, o plasma de quarks e gluons, tinha uma viscosidade quase nula. Aqui são descrições daquelas diversas etapas: evolução hidrodinâmica e o freeze-out. Depois do freeze-out, pós-equilíbrio. Aqui vocês veem as relações de temperatura, né, que estão sendo usadas aqui. Tal 0, tal 1, são essas aqui. E o tal, que é a temperatura real da matéria interagente. O congelamento e o pós-equilíbrio é quando se formam os hadrons. Tem que se levar em conta também o equilíbrio químico, além do equilíbrio térmico. Aqui, mais uma vez, a geometria das condições de íons pesados, aqui considerando o parâmetro de impacto, né, sendo maior que o dobro do raio da partícula, então elas não se tocam. Se ele for menor do que o dobro dos raios das partículas, eles se chocam parcialmente. E se for igual a zero, como eu disse, é o choque frontal, as partículas se chocam cara a cara. Aí tem umas nomenclaturas, também não vou entrar em detalhes, né? Espectadores e participantes da colisão, mas são modelos que foram bastante úteis, né? Foram criados esses modelos pelo Roy J. Glauber, em 1959, ele ganhou o Nobel em 2005, mas é um modelo semiclássico para calcular seções de choque, etc. E mais detalhes também, que eu não vou entrar em consideração sobre esses detalhes. Esse é o modelo de Glauber, como se calcula um número de partículas em uma interação binária, né, a partir das partículas participantes, ou seja, as que se chocam
realmente, e no total, as partículas que estão interagindo entre si. Aqui é mais um esquema, né, para ficar mais claro que o sistema de espectadores e participantes, esses núcleos se chocam, se atravessam, né, uma parte não interage, e ambos, né, são espectadores, mas a parte que se choca é que vai gerar o plasma de quarks e gluons. Essa região em forma de almôndega, almond shape. E é nessa região que é medido o fluxo. O fluxo transverso é o fluxo perpendicular ao plano de colisão, que é o grande indicador da existência do plasma de quarks e gluons. Evidentemente, também se calcula a viscosidade, é essencialmente zero. Bom, aqui a gente já entra em outra seara, digamos assim, né? Saímos das colisões de altas energias ultra-relativísticas, agora vamos estudar um pouquinho da gravidade, da gravitação do ponto de vista geométrico. Isso tudo para, no final, a gente obter algum resultado que consiga combinar esses diversos e volumosos e numerosos resultados.